encontro do Clube Ocultista. A gente vai falar sobre o capítulo 6 do Bruxaria Apocalíptica hoje. Eu sou a Carol, eu sou mediadora do clube também, eu tô com a Bibs e com a Lari. Olá, Olá, falando juntas. eu sou a Bibs E eu sou a e Larissa. Ai, desculpa. Ai, te hoje a cortei. gente vai falar sobre o grande preferidinho da igreja, gente. Não, eu não vou elaborar sobre essa frase. O rockstar do catolicismo, o capeta. Eu estou muito animada, porque eu adoro falar do diabo, eu sou muito fã do diabo, por isso o meu arroba exatamente é Black Filipeta, porque eu sou muito fã do Black Philip. Mas eu acho que é importante a gente também falar das outras pessoas que estão junto com a gente, né? Então, além da mediação, que é formada por mim, pela Bibis e pela Lari, a gente também tem os moderadores, que é a Camis, o Augusto, que não puderam vir hoje, e a Ju, que está aqui. A Ju deu um tchauzinho para quem só está ouvindo. E esse encontro aqui ele é aberto para os membros do clube, né? Para você ser um membro do clube, é só você entrar no nosso perfil do LinkedIn, não, credo, nosso perfil do Twitter ou nosso perfil do Instagram, e aí você vai preencher um forms e a gente vai te dar acesso ao grupo do Telegram. E é a partir de lá que você consegue entrar nesses encontros e também conversar sobre as leituras ou sobre qualquer outra coisa. A gente faz bastante fofoquinha lá também. Então, se você tiver interesse, é só você entrar no nosso perfil nas redes sociais. E acho que tem alguns recados também, né? Isso mesmo. A gente tem alguns recadinhos sobre o nosso formulário de feedback. A gente circulou no grupo do Telegram um formulário de feedback para 2021, sobre as reuniões e tal. Próximo encontro a gente vai começar meia horinha mais cedo para fazer uma rodada de devolução sobre o feedback que a gente resolveu, que a gente recebeu. A gente se reuniu para discutir direitinho, se alinhar sobre alguns pontos, decidir algumas mudanças e vamos repassar isso para todo mundo. Então, quem quiser ouvir essa devolutiva, quem respondeu o formulário, por favor, colhem. Isso não vai ficar gravado porque é mais interno, não tem muito a ver com o conteúdo do livro. Então apareçam se quiserem essa devolutiva. E é isso aí. Carol, você quer dar um recadinho da nossa proposta para a próxima leitura? Sim. Quer dizer, Lari, você quer dar um recadinho? A Lari tá um pouquinho... Hoje eu tô meio mal, porque Isso. infelizmente eu tô convidada e eu tenho tossido bastante. Aí quando eu resolvo conversar, eu tosso muito e aí é desconfortável, etc. Mas eu vou dar o último recadinho para vocês, que é sobre a nossa próxima leitura. Nós da administração conversamos e a gente chegou. A gente quer que seja Dança Cósmica, entendeu? O livro Dança Cósmica das Feiticeiras, a nossa próxima leitura, é uma coisa que a gente já estava querendo bastante antes até, né? As pessoas já tinham falado, outras pessoas dentro do grupo do Telegram, quando a gente estava vendo quais seriam os próximos livros para a gente poder ler. A gente queria que fosse uma proposta que não ler mais um homem cis, né? A gente queria que passasse disso, pelo amor de Deus, muitos homens cis que a gente tem lido e que existem, né, aí, né, de literatura ocultista e afins, e não só ocultista também, né? E a gente propôs o Dança Cósmica porque é um livro que a gente tem conhecimento de que é muito importante, né, para quem estuda bruxaria e magia em geral, e também porque a gente não tem muito conhecimento de autoras que são pessoas não binárias ou que são transexuais. Então a gente queria, se vocês tiverem também alguma sugestão, né, de outros livros que não fosse de homem. Não que a gente nunca mais vai ler um homem cis, né, gente? Isso não vai rolar. Mas se vocês tiverem sugestões de outras pessoas também, para a gente poder ler, para a gente estudar junto no clube, a gente está aberta a ouvir. Só que a gente queria colocar aqui o próximo livro vai ser o Dança Cósmica das Feiticeiras. É isso aí, estou muito animada. Faz um tempo, já faz alguns anos, inclusive, que eu quero ler esse livro. Eu estou feliz que eu nunca li, porque eu acho que vai ser legal ler com todo mundo. E aí, aproveita, acho que tem mais, pelo menos, uns 4 encontros aqui do Bruxaria Apocalíptica, né? Porque é bastante coisa. Mas aproveitem esse tempo para se organizar, quem for comprar e tudo mais. Eu acho que é legal, porque eu lembro que o valor dele é um pouquinho mais alto. Então, pelo menos é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou usar esse tempo para me organizar, então por isso que a gente também já avisou com bastante antecedência. Mas, dito isso, os recadinhos, acho que a gente pode começar com a leitura.
para falar do diabo, do capeta, do mochila de criança, pata rachada. E todos os outros nomes que a gente pode começar a listar aqui. O adversário. Enfim, eu sou muito fã, eu gosto muito. Eu não sei como vocês se sentem sobre isso, mas quando eu assisto coisas da cultura pop que tem a ver com o diabo, quando tem a ver com o diabo dentro da bruxaria, eu acho extremamente excitante. Eu adoro, me dá um negocinho muito... não sei explicar exatamente qual é a palavra para isso, mas eu sinto um negócio muito gostoso. E quando eu li esse capítulo, eu senti a mesma coisa, eu achei muito maravilhoso. E aí eu tenho muitas anotações sobre isso. Mas, e aí? O que vocês pensaram a princípio a respeito dessa presença do diabo num capítulo inteiro do Bruxaria Apocalíptica? Olha, eu acho que é muito interessante a gente ter esse capítulo. É um capítulo bem complexo, né? Ele traz várias coisas. Ele traz panorama histórico, traz discussão de como isso se aplica na contemporaneidade. Mas eu acho muito interessante porque vários momentos do livro, e inclusive desse capítulo, é o Peter falando, gente, não vamos deixar de lado e fingir que não existe esse lado não tão bonitinho, não tão luminoso, não tão brilhante da magia. Existe o lado sujo, existe o lado selvagem e a gente precisa falar dele. E eu acho que o diabo é aquela coisa que engloba tudo isso, todo esse lado que as pessoas não querem ver, que as pessoas querem apontar como adversário. E só quem foi adolescente capirotesco sabe a sensação gostosa que dá de você chegar pra galerinha cristã da escola e falar: eu sou do capeta mesmo, o que você vai saber fazer sobre isso? Sim, eu sinto a mesma coisa em relação ao diabo. Eu gosto muito, eu não sei o que acontece. Tem um negócio dentro de mim que adora o diabo, que é assim. Eu fico animada quando eu vejo coisas sobre também, igual a Carol falou, vejo filme, essas coisas assim. E quando sai daquela coisa muito óbvia, né, do que é o diabo, de quem é o diabo, aquilo que a gente já sabe daquela história antiga do diabo ser do mal, essas coisas assim, eu gosto bastante. Eu vou só dar uma observação que a Carol falou no chat e vou falar aqui para todo mundo ouvir também, que se alguém quiser falar, mas não quiser falando, pode falar escrevendo no chat que a gente lê, tá? Podem ficar tranquilos com isso. E é isso. E eu queria falar também agora sobre o livro. Que eu não sei o que acontece. As primeiras páginas dos capítulos, eu não consigo ter uma conexão muito grande com elas. Eu achei o final do capítulo, assim, incrível. Tem a última parte do... Ai, pelo amor de Deus, tá escrito aqui que eu grifei tudo, fiz um coração, gritei, falei, isso mesmo. Só que o início, ele é meio... Eu não sei explicar, sabe? Ele é meio esquisitinho para mim, às vezes. Eu não consigo ter uma conexão muito grande com os inícios dos capítulos. Acho que demora para o tic-tac funcionar para eu poder começar a absorver o que o Peter Gray está falando, porque ele fala sobre muitas coisas, né? Só que, assim, desse início desse capítulo, o que eu consegui absorver que foi ótimo é que eu acho que é uma coisa que é essencial, muito, muito essencial quando a gente fala sobre o diabo, é que essa frase aqui é o que eles nos mostra que importa. Ele vai mostrar quem ele é para a gente. Ele é uma figura que ele tem muitas facetas, e o Peter Gray fala sobre isso neste capítulo inteiro. São muitas facetas que o diabo tem, ele pode se apresentar de várias formas, de acordo com o que você acredita e de acordo com o que você aprendeu na tua vida e com a tua cultura. E a gente é que vai falar quem é o capeta pra gente, o que que a gente acredita que é o capiroto. Tem também essa frase, né? O diabo revela um caminho estreito, floresta escura dentro. E o Peter Gray até fala assim: vocês podem virar para mim e falar assim, que essa floresta está devastada, tá queimada, foi replantada, etc. Mas eu vou manter essa forma de explicar o diabo, de dizer o que é o diabo, porque o diabo, ele, independente da gente estar tendo contato com a floresta do jeito que ela era antes, e a floresta do jeito que ela é hoje, e não floresta no literal, né, gente? Eu vejo muito isso como uma coisa muito interna. Eu vejo floresta, eu não sei se é uma visão
que as pessoas, uma analogia que as pessoas geralmente fazem, mas eu vejo muito como uma coisa interna. Quando eu vejo sobre floresta, igual as pessoas fazem analogia tipo, com caverna, eu faço isso com floresta. E aí ele fala, né? Vou manter isso mesmo e tudo bem, porque nós somos pessoas que mudam e que a sociedade muda e a forma de enxergar as coisas no mundo, elas mudam também. E eu achei muito legal que ele já coloca isso. Eu não vou definir nada, não vou definir porra nenhuma. Fica aí na tua mão, que você que vai decidir o que você acredita que é o diabo. Isso mesmo, assim, eu gosto muito do fato de que ele deixa pra gente muita coisa, né? Porque aqui, eu acho que é importante até abrir um parênteses, né? Eu acho que vai ter muita coisa que eu vou falar hoje que ele vem a partir do meu paradigma. Ele vai vir a partir do que da forma como eu pratico bruxaria, e isso não necessariamente vai reverberar para outras pessoas também que vão escutar. Mas o êxtase, para mim, dessa parte do diabo, quando ele começa falando a respeito da floresta, né? Porque ele vai falar isso na primeira frase, né? O diabo revela um caminho estreito, floresta escura dentro. E aí a primeira coisa que eu escrevi aqui foi: isso aqui é trabalho de sombra. Aí vai ter gente que não vai acreditar nisso, né? Que não vai trazer a bruxaria para esse lado de trabalho de sombra, mas para mim ela está muito enraizada a isso, né? E aí ele vai falar aqui, né, que esse diabo ele pode aparecer com espinho, com boné. Eu acho muito engraçado isso, independentemente, como a Lari mesmo já falou, independentemente da forma como ele aparece, o que importa é aquilo que ele vai mostrar para você, né? E eu acho que essa coisa da floresta, ela tem muito a ver com a selvageria da bruxaria, né? Quando a gente pensa no sabá da bruxa, a gente vai pensar numa floresta à noite. Você não vai pensar no shopping, você vai pensar numa floresta, né? Então, eu acho que ela é uma representação um pouco desse arquétipo da feiticeira mesmo, da bruxa, o que ela faz à noite, né? O êxtase dela nu na floresta é aquilo que a gente leu durante todo o livro da história da bruxaria, por exemplo. Então, eu concordo muito com o que a Lari falou, assim, acho que a única coisa que talvez eu acabe pendendo muito é para essa parte das sombras, assim, acho que o diabo, ele tem esse nome de adversário exatamente por ele ser aquilo que a gente nega, né? Aquilo que a gente se opõe porque a gente tem muito medo dele. E essa frase que geralmente as pessoas gostam muito de falar, principalmente no cristianismo, de que o diabo foge da cruz, eu realmente acho que é o contrário. Eu acho que a cruz ela existe para fugir do diabo, que é desesperador o quanto foge, né? O medo constante daquilo que o diabo representa. Então, por isso que eu gosto muito dele já começar o capítulo falando da floresta. Porque a selvageria pura e simples é aquilo que não é possível ser domado, porque se você destrói, você vai acabar se destruindo também, que é o que a gente está vendo agora, né? Uma coisa que ele fala constantemente no livro até agora sobre a forma como a gente tem tratado a natureza e como a gente acaba se tratando também por não respeitar essa força. Enfim, vai lá, Bibs. Bom, primeiro na minha leitura hoje eu estava achando o capítulo meio complicado, então eu fui anotando partes do livro e discorrendo sobre elas. Então talvez em alguns momentos eu vá ficar citando partes que ele falou para depois falar o que eu acho. E a primeira frase que eu grifei foi justamente essa, né? Que o diabo revela um caminho estreito, floresta escura dentro. Porque acho que pra gente que já tem contato com isso, às vezes é uma coisa meio natural de você pensar, mas às vezes pra galerinha que tipo, nunca viu nada sobre o diabo como uma figura fora do negócio cristão, talvez seja uma coisa que eles não percebam tanto. Mas eu vejo muito o diabo como essa figura meio difusa, sabe? Essa coisa que convida a gente a ver as coisas que não estão tão claras ou que até mesmo a gente não quer ver, mesmo seja no campo espiritual, seja no campo psicológico, tipo, ele tá lá sempre cutucando, falando, olha, isso aqui tá oculto e você precisa prestar atenção nisso, porque senão isso vai te destruir. E, inclusive, esse aspecto do trabalho de sombra é um negócio que eu acho que ele traz lá na página 88, no finalzinho. Eu dei uma grifada, mas eu vou falar disso depois. Eu queria falar de 2 pontos da página 87. Primeiro, quando ele fala que não importa que às vezes ele pareça o senhor do mundo e em outras ocasiões um espírito mais íntimo e local. Ele é este revelador e a floresta está esperando por trás das pálpebras de todos nós. E esse é um ponto que ele traz várias vezes durante o capítulo, que o diabo ele é uma figura meio confusa. Ele é formada por várias representações de deuses, entidades, espíritos familiares, coisas que existiam, tipo, em várias culturas antes do cristianismo, que conviveram com o cristianismo e que acabaram reverberando na cultura popular.
E, ao mesmo tempo, tem uma certa narrativa criada pela igreja que compõe a figura dele. Então, ele tem essas duas facetas, assim. Ele é, às vezes, tipo, a representação do outro, do inimigo, mas ele também é a representação das coisas que, de alguns aspectos da magia que são queridos para as pessoas, para algumas pessoas, que são importantes para algumas culturas e que são coisas que a gente fica buscando resgatar. E no final ele fala de como, tipo, entrar em contato com essa força. Ele fala que a fórmula tradicional é simples, ajoelhar com os cabelos soltos, orando em voz alta por sua ajuda. Você não precisa de um livro para lhe dizer as palavras, elas estão dentro de você. Se você deseja colocar um intermediário entre você e seu desejo, então já existe uma tradição para você e ela se chama cristianismo. A bruxaria simplesmente remove as coisas que obscurecem nossa visão do caminho estreito. E esse agente, esse jogo, se chama diabo. E isso foi uma coisa que eu li e eu puxei uma setinha e escrevi mágica visual, porque é muito que a gente estudou no mágica visual, inclusive acho que a gente acertou muito em estudar o mágica visual e história da bruxaria antes desse livro, porque nesse capítulo tem várias coisas que eu percebi que fazem relação com a história da bruxaria, com mágica visual, mas principalmente essa, se você quer ser uma bruxa, você tem que encontrar a força dentro de você primeiro, para depois encontrar a força nos elementos que você está estudando. Tipo, você tem essa força, você tem esse desejo de chegar lá, e ele também é uma parte importante, não é alguma coisa que dá para ser negligenciada. Uma coisa que eu gosto muito dessa frase, dessa primeira página, também é essa coisa do cabelo solto, né? Ela é uma representação muito forte também, esteticamente falando, de quando você está totalmente aberto para alguma coisa, né? Você não está tipo presinho e eu não sei explicar, mas a visão que eu tenho quando ele fala isso é muito dessa coisa meio de êxtase, de se soltar mesmo, que é maravilhoso, inclusive. Aí, vocês acham que a gente pode ir para 88 já? Tem mais alguma coisa da outra? Sim, amiga. Se alguém tiver algum comentário, senão a gente segue. Legal. Uma coisa aqui que eu achei muito interessante na página 88, eu vou lá para o finalzinho, mas eu acho que a gente pode voltar qualquer coisa para a parte de cima, né? Lá no finalzinho mesmo, no último parágrafo, quando ele fala que o diabo ele é o amante, mas ele também é o estuprador e o abusador. Eu achei muito forte essa frase, né? Essa frase, porque, enfim, né? A gente sempre associa a bruxaria com o diabo, é muito difícil de você conseguir separar essas duas coisas. Inclusive, isso é uma coisa que ele vai mencionar mais para frente. Mas quando ele coloca aqui o diabo como estuprador também, ele me dá a impressão de que existe ali eu acho que é esse momento em que ele também quer fazer a gente se sentir um pouco incomodada com a presença dele. E eu não sei como vocês sentiram, meninas, a respeito disso, mas eu achei bastante ousado da parte dele ter colocado dessa forma, assim, né? Acho que ele quer dar esse choque, assim, né? Tipo assim, o diabo ele vai te representar coisas que vão te libertar, mas também vai ter coisas ali que você não quer necessariamente ver, né? Coisas que você quer negar a respeito de você mesmo ou da natureza dele, se você não quiser associar com a parte das sombras, né? Eu não sei quem levantou a primeira mão aí. Acho que foi eu. Eu também senti um incômodo muito grande com essa frase, mas eu concordo que o Peter Gray faz isso de vez em quando, de colocar essas coisas, as coisas da forma como ele coloca, para poder chocar, né? Para poder dar um impacto grande e bater na gente de um jeito que vai fazer a gente ficar reativo de alguma forma. Acho que o objetivo dele é esse, inclusive. E eu gosto dessa provocação porque a gente tem uma tendência muito grande de ficar floreando as coisas, de ficar achando incrível, de falar assim, isso aqui é mil maravilhas, isso aqui é tananã, e ficar pintando capeta de rosa, sendo que na verdade ele é vermelho, sangue, selvageria, né? E a gente acaba esquecendo, né, que ele é desconfortável, a figura dele é desconfortável. Tem uma coisa que ele fala, tem um parágrafo que ele fala bem mais para frente, que eu achei que ia ser antes, mas que eu vou só mencionar e quando chegar nessa página eu falo sobre isso. Me perdi até, fui achar. Me perdi. Tá. Sobre as histórias das coisas. Tá tudo bem, o diabo
a forma como as pessoas se relacionavam com o diabo, bem entre aspas, poderia existir de certa maneira antes da Inquisição. Ah, sei lá, Deus cornudo, Pan, os caralho a quatro. Pode ser que isso existia mesmo, o pessoal que morava no campo e tal, mas o fato de existir ou não significa que é mentira aquilo que a história colocou como é o diabo, como que é o diabo. Essa faceta do diabo, o fato dela ser inventada e utilizada como ferramenta para poder massacrar milhares e milhares de pessoas, ela não significa que ela não existe. Ela existe. E ela é uma coisa que faz parte da figura dele e do que ele significa hoje também. Ele vai ser desconfortável. Ele vai ser uma coisa que vai te dar uma sacudida. Ai, até arrepiei, olha, misericórdia. Isso vai acontecer, né? É o que a Carol falou antes na página anterior. Se você pensar na lógica de trabalho com sombras, é óbvio que vai ser desconfortável para você olhar para essa faceta também. Eu também senti um desconforto com essa frase. Ouso dizer que se a pessoa leu e não sentiu um certo desconforto, ela devia pensar um pouquinho sobre como ela tá lendo esse livro. Mas eu realmente senti que foi tipo uma alegoria exagerada, como já vimos o nosso querido Peter Cinza fazer algumas vezes. Inclusive, eu fui ver o vídeo da Penumbra depois que eu li, anotei todas as minhas impressões, eu fui lá dar uma olhadinha no vídeo. E uma das coisas que eles falam é justamente sobre esse aspecto de que se você associa, tipo, se o diabo é um incitador do trabalho de sombras, muitas vezes você vai encontrar coisas que vão te machucar, vão te fazer mal, coisas que você não quer ver sobre você mesmo, que você odeia em você e que você precisa encarar de um jeito ou de outro se você quiser trabalhar esse lado seu. E não vai ser agradável, vai ser sujo, vai ser uma coisa que vai te machucar em alguns aspectos. E é por isso que a gente precisa saber o que está fazendo quando vai fazer trabalho de sombras, inclusive. Tenha apoio psicológico para isso. Mas eu vejo muito nessa página um apelo dele de tipo, mano, não vamos deixar de lado esse lado sujo da magia, esse lado selvagem, porque ele tá aí, ele existe, e só faz mal pra gente dar uma de cristão e olhar pro lado e falar, nada disso está acontecendo. É uma coisa que tá aí que a gente precisa reconhecer. Nesse primeiro parágrafo da página 88, eu também senti que ele fala muito sobre isso, que ele fala que os apologistas gostariam que acreditássemos que a nossa única história é a de maltratados curandeiros e parteiras tradicionais, queimados sem piedade por uma igreja e um estado fanáticos e intolerantes. A negação do diabo é uma ficção conveniente para aqueles que negociariam seu poder por um assento à mesa com as mesmas pessoas que a bruxaria sempre opôs. Sem dúvida, alguns dos torturados repetiram o que os inquisidores queriam, mas isso não impede um apelo ao diabo por parte daqueles que se desapontaram e foram abusados sob a sombra da cruz. E eu vejo muito ele falando que, tipo, mano, você tá tentando falar que a bruxaria é limpinha, que ela é bonitinha, que não é nada disso de culto ao diabo, não. Pra quê? Pra agradar as mesmas pessoas que no momento seguinte vão olhar pra você e falar, não, você é bruxa, sai pra lá, não quero contato com você, sabe? Então, por que você estaria fazendo bruxaria se for pra se adequar às normas que talvez você deveria estar tentando fugir? É um questionamento que eu sinto que ele levanta. E assim, uma das coisas que né, quando ele está trazendo esse questionamento, assim, é lá no início do livro, bem no início mesmo, ele fala que o diabo ele é a máscara da natureza selvagem, né? Ele sempre coloca o diabo com essa presença dessa máscara. Ele fala que é uma máscara mesmo, né? E se a gente for pensar que essa coisa né, voltando só um pouquinho, essa coisa do diabo ser o amante, mas ele também ser o estuprador ou o abusador, eu acho que ele também está muito associado com o segundo parágrafo da 88, onde ele vai falar aqui que talvez a gente possa concordar com o ponto dos inquisidores, de que tornar-se uma bruxa exige abraçar o diabo, no sentido mais íntimo. É a relação sexual mesmo, né? A iniciação sexual. Ele não coloca nem a relação, ele coloca a iniciação sexual, né? Quando a gente entende que a iniciação ela é esse momento de transição em que você vira outra coisa, você consegue ser uma bruxa se você não abraçar o diabo? Essa é uma pergunta bem genuína que ele está colocando aqui, né? Os inquisidores eles podem ter colocado, forçado essa associação por diversas razões que a gente já conversou em outros livros. Mas essa é uma questão que eu acho muito importante que ele coloca, né?
Dá pra gente fazer isso? Dá pra gente ser uma bruxa sem abraçar o diabo? Eu não acredito muito nisso, né? Eu acredito que deve ter gente que acredita que não dá. Que, não sei nem como foi que eu formulei essa frase agora. Mas o que eu quis dizer foi, tem gente que deve acreditar que dá para você ser uma bruxa sem você abraçar esse diabo. Inclusive, eu já vi gente fazendo revisões desse livro aqui, reclamando precisamente dessa forçação que o Peter faz de linkar a bruxaria com o diabo. Mas eu não acredito que tem como você estar na bruxaria sem você abraçar essa natureza selvagem, essa máscara que o diabo representa. Né? E aí, mais para frente, ele vai explicar um pouco melhor do que é essa máscara, né? Mas agora eu acho que a gente pode seguir, Bibi, se você quiser continuar. Né, eu só ia complementar que eu realmente lembrei também dessa resenha que metem o pau nele, porque parece muito que ele tá falando a magia e bruxaria tem que ser desse jeito, e se não for, tá errado. Mas eu sinto muito que quando ele fala, iniciação é sexual, é sexo, ele não tá falando, oba, iniciação no motel, não é nada disso. Ele tá querendo dizer que, basicamente, tipo, mano, a parte sexual é uma parte importante. E é uma parte que, tipo, o cristianismo tá aí reprimindo séculos e séculos, e como é que você vai fazer um trabalho de se conhecer e conhecer as coisas que você gosta em você e que você não gosta, se você simplesmente ignorar a sua parte sexual, que é uma parte que é reprimida por tanto tempo. Então eu sinto que eu não sei se eu brisei, mas eu sinto que é muito uma alegoria de, tipo, é importante a gente reconhecer essa parte nossa, trabalhar ela, tá bem com ela, no geral, né? Não, tipo, fingir que ela não existe, como eu já falei, tipo, até no Mágico Visual fala isso, conheça o seu corpo, saiba o que o seu corpo quer, o que o seu corpo precisa, não reprima as necessidades do seu corpo. É isso, uma coisa que eu achei interessante também, que foi até a Lari que trouxe, né, essa questão de como o diabo ele aparece nas culturas e tudo mais. Lá no finalzinho da 89, ele vai fazer uma citação que é bastante interessante, em que ele associa a presença do diabo dentro das dimensões folclóricas a partir de uma ideia de um espírito encarnado, né? Quando ele vai falar sobre isso, ser um espírito encarnado, eu entendo muito essa relação com a gente mesmo, né? A gente está encarnando isso, né? E aí é bem legal que ele vai falar isso, enfim, né? Então, observa o uso deliberado da palavra encarnado, isso é uma bomba. Eu acho muito maravilhoso como ele está animado sobre falar sobre o diabo. E aí ele sempre está falando isso, né? Tal coisa é uma bomba. E ele está muito excitado falando sobre isso, é maravilhoso. E aí ele está falando aqui que isso dá para o diabo uma existência que é registrada. Ele está falando que é registrada essa existência, cara. Como que a gente vai falar que ela não está na gente, né? A gente é a existência registrada, né? Enfim, vou ficando animada conforme o livro vai passando, porque ele vai crescendo, assim, entendeu? Uma crescente constante de coisas diabólicas. Mas aí ali só para concluir, ali depois ele vai começar a falar dos nomes do diabo, né? E para ajudar com o encontro de hoje, eu escutei a gravação acho que faz 3 anos já que o pessoal da Penumbra, né, a Ju e o Vinícius, junto com a Lua Valente, gravaram, e aí eles estavam falando sobre o diabo, eles começaram a falar todos os nomes, né, do diabo, todos os nomes possíveis, né, porque aqui ele está falando aqui o confidente, enganador, liberador do mal, mestre cruel, e aí eu fiquei muito animada, eu acho que a gente deveria, inclusive, fazer uma listagem, entendeu? Para nossa postagem ficar completa, que todo mundo colocar um nomezinho aí do capeta que seja da sua região, porque é maravilhoso, e depois eu mando um videozinho para vocês de todos os nomes possíveis aí desse mal encarnado e tal. Fazer igual aquele vídeo famoso, vários jeitos de falar pepeca e pinto. E falar vários tipos de nome do capeta. Por favor. Eu só queria complementar essa parte, quando ele fala que a palavra encarnado dá ao diabo uma existência que é registrada, experimentada e sangrada no povo e na terra. Não precisamos imaginá-lo a partir de mitos alienígenas impostos sobre anjos caídos. Sabe aquele videozinho, aquele meme que o cara fala as árvores somos nozes? Então, gente, tem uma notícia pra vocês. O diabo somos nozes. O diabo é a gente, tipo, é a pessoa que trabalha em si mesma, que tenta descobrir mais sobre si mesma, que não é reprimida sexualmente, é a pessoa que é LGBT, que ia mais, é a pessoa que é mulher, que não é cis, que não se adequa às normas. E a gente tá dentro disso. Pra muita gente, a gente é a definição do próprio capiroto. Você vê, a gente tá se reunindo aqui pra falar sobre o diabo no domingo, 6 horas da tarde.
Eu estou só pensando aqui qual é a próxima parte que a gente pode falar, porque aqui é um momento em que ele começa, aqui na página, entre a página 90 e 91, é quando ele começa a trazer algumas informações muito importantes, né? Para que vai começar a escalar realmente essa relação do diabo e como ela funciona dentro da gente, né? Aqui no finalzinho, já para o primeiro parágrafo da 91, ele está falando que o erro cometido é muitas vezes a inversão. Por si só, é uma potente fórmula de bruxaria, mas que depois de romper os laços sociais, muitas vezes simplesmente os reforja, acorrentando seus adeptos a um roteiro dualista. Isso aqui é bastante interessante também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente consegue entender que o diabo tem essa natureza selvagem, que ele vai ele vai representar essa parte maligna que a gente tanto nega, que a gente não aceita, ao mesmo tempo é necessário que a gente entenda que dentro da nossa prática da bruxaria a gente não pode lutar uma prática dualista, porque isso vai remeter, obviamente, ao que já é conhecido do cristianismo, né? Então, essa não é a intenção. Quando você consegue entender como se dá essa relação com o diabo dentro da bruxaria, você não torna ela dualista, mas você agrega as duas coisas, né? Sim, e só para complementar isso que você está falando, eu gosto muito dessa parte. Eu não sei contar os parágrafos aqui, acho que seria o segundo parágrafo debaixo da segunda citação, quando ele fala: o diabo deve então ser considerado um agregado, ou, usando o termo clássico, legião. É rústico e nobre, confidente, enganador, libertador e mestre cruel. Não podemos separá-los para formar uma identidade, papapá, papapá. Cada um de nós deve chegar à sua própria resolução privada do assunto em questão, que é exatamente aquilo que a gente estava falando. Ele é tantas coisas, ele é tão plural, ele é tão tudo que só você pode chegar a uma conclusão do que você acha que ele é realmente e o que ele significa para você. Eu acho interessante que ele fala que a gente não pode separar ele para formar uma identidade com a qual a gente se sinta confortável, né? Não dá pra gente pintar o diabo de rosa, que nem você falou. Ele vai ter um lado que a gente inevitavelmente não vai gostar, porque eu sinto, assim, ao longo do livro, a construção dele como uma coisa muito difusa, muito cheia de aspectos, tem vários aspectos, e a gente não pode negar um aspecto e falar, não, o diabo é só isso, porque ele é muitas coisas, e isso é uma coisa que vai além da gente. E eu acho muito interessante na página 91, achei muito legal, quando ele fala: o diabo tem seus perigos para todos nós. Este é o mais sutil, pois as próprias chaves que nos entregam nossa libertação pessoal podem se tornar uma garantia de laços indestrutíveis de escravidão. Isso me lembrou muito a carta do diabo do tarô, que ele tá lá no troninho dele e estão as duas pessoinhas do lado e elas estão presas. Só que assim, a corrente é larga o suficiente para elas tirarem o grilhão e sair. Só que elas estão presas lá, porque elas estão lá, porque elas acham que não tem saída. Então, eu acho que é muito uma chamada para esse cuidado mesmo que a Carol falou, da gente não cair num dualismo, da gente não ir numa direção tão longe que a gente acaba chegando do outro lado e voltando para o mesmo lugar de que a gente saiu, de que, nossa, diabo versus Deus e é só isso e pronto. E assim, se ainda não ficou tão claro, se ainda não se você não se sente convencido ainda de que ele está associando o diabo a gente mesmo, né? Ainda no 91, gente, a gente está extraindo muita coisa de uma página só. Esse livro é uma loucura, né? Você consegue falar muitas coisas em um único parágrafo, assim. Mas, enfim, ainda na página 91, ele está falando que a bruxaria não tem sentido se formos usá-la de uma forma de refúgio, né? Então, a intenção não é você criar uma persona a partir da bruxaria, né? Então, ele está falando aqui depois que a injunção dos mistérios de se conhecer te impede de entrar nesse tipo de escapismo. Então, por isso que associa-se muito o diabo com a ideia daquilo que você está tentando escapar de você mesmo. E a partir do momento que você consegue dominar isso, eu não sei se tem como parar uma bruxa que domina um negócio desse, sinceramente. Eu acho que é poderosíssimo, entendeu? Então, é nesse momento que eu realmente percebo que ele também está falando aqui de de trabalho de sombra, né? Ele está falando de você conhecer a tua própria selvageria, né? Seja sincero com você mesmo, você já quis matar alguém, né? Ou você quis muito matar alguém. Essa é a verdade, a gente quer matar pessoas, pode não ser o presidente, pode ser outras, a gente tem coisas dentro da gente que a gente não aceita, e a gente não é sincero sobre isso. Todo dia eu penso em matar uma pessoa, mas eu não mato ela, mas na minha cabeça está acontecendo. Isso é um aspecto do diabo, né? Outras coisas, tipo quando você tem muito tesão absurdo em alguém, você não assume isso, ou quando você deseja profundamente alguma coisa que é extremamente material,
quais são as coisas que a gente nega por causa da nossa culpa cristã? Essas são as pistas para a gente se encontrar a partir disso, né? A partir dessa ideia de que você precisa perseguir o diabo, né? E isso é muito difícil de fazer por causa do medo também. E aí, pensando nisso, se vocês concordarem que faz sentido a gente associar essa fuga do diabo por conta de medo, eu tenho um texto que eu separei para trazer hoje, ele é bem curtinho, mas eu sou totalmente apaixonada por ele. Ele é de uma mulher chamada Luciana Sabá, eu acho. Mas ele foi postado lá no Jardim de Lilith, que é uma página do Instagram que eu gosto bastante. E ele vai falar sobre o medo, e ele vai falar sobre a relação da bruxaria com o medo. Mas como eu não quero encalacar também a conversa, então vou passar a fala para a Bibis, e aí se vocês acharem interessante, eu posso trazer esse texto também. Eu trago o texto, sim, Carol. Eu fiquei curiosa pra ver. Mas eu queria dizer que eu grifei exatamente essa mesma parte, só que eu levei a interpretação pra um ladinho um pouquinho diferente, mas que ainda se relaciona com isso. Que ele fala, né? A bruxaria não tem sentido se a gente for usar ela pra buscar refúgio em um passado imaginário, brincando de ser as pessoas muito diferentes que lá viviam. E aí eu puxei uma setinha aqui e escrevi Vikings de Osasco e a despolitização. Aquela pessoa que pratica magia porque quer pagar do vikingzão, tipo, aí chega a hora da política e fala, mas o que tem a ver? E, gente, não tem como, não dá pra gente se abrigar num passado que não se aplica mais hoje em dia, quando a gente tá vendo tudo o que tá acontecendo por aí. Se você faz isso, você é extremamente privilegiado ou tá meio cego. Simplesmente não dá pra você praticar magia e querer usar ela de enfeite, sabe? Pra pagar de vikingzão, ou tipo, nossa, olha como eu sou legal, eu faço esse trabalho aqui com tal coisa, mas uso isso pra quê? Magia ela é uma ferramenta, a gente tem que aplicar ela na nossa vida contemporânea pra ajudar a gente a passar por todas as coisas que a gente tá passando no momento, porque é pra isso que ela serve, ela não serve pra ser um símbolozinho de status, um enfeitinho na sua prateleira, tipo, acumular 700 livros e não ler nenhum, sabe? Não dá pra ser. Não sejam vikings de Osasco. Coloquem os seus poderzinhos para trabalhar, leiam, se politizem e entendam que, tipo, se você acha que dá pra praticar magia sem misturar isso com o contexto que a gente tá passando hoje em dia, você provavelmente tá fazendo isso meio errado. Eu ia trazer exatamente esse pedaço esse trechinho que a Bibs leu, porque ele é um puta de um shade enorme para dar um tapa na cara de quem não está alinhado ainda com as coisas que o Peter Gray está falando nesse livro, né? Ele é aquela coisa de tipo assim, cara, se você tudo isso que a gente já está falando aqui, se você, igual a Carol falou, acha que você pode ser bruxa sem abraçar o diabo, sem abraçar suas sombras e tentar entender como isso funciona e tentar trabalhar com isso. Se você não se sente minimamente incomodado ou incomodade com o que está acontecendo, com as coisas que estão rolando, tem alguma coisa errada. E você não pode simplesmente pegar um pedaço da história, porque ele tem um pedacinho que ele fala aqui, né, deuses do passado, ele fala sobre os deuses do passado. Você não pode simplesmente pegar esses deuses do passado, falar, isso aqui é interessante, importante, oh meu Deus, e apagar, tipo assim, um contexto e o que aconteceu depois, e qual é a visão hoje desses deuses do passado, porque tudo bem, no passado eles eram vistos de uma forma que era importante por causa da vivência deles, do que eles faziam na época e do que era importante para eles. Mas, mais uma vez, vou lembrar lá do início do capítulo, de quando o Peter Gray vira e fala assim, a nossa floresta ela já foi derrubada, já foi replantada, a gente não está nem mesmo no mesmo solo de antes. Não tem como a gente enxergar as coisas da mesma forma que a gente enxergava. E esse pedacinho que ele fala dos deuses do passado, ele fala assim: os deuses do passado vieram do solo, das condições sociais, e os nossos devem seguir essa mesma linha, principalmente o diabo. E aí ele, mais uma vez, ele chama a gente para poder prestar atenção no que está acontecendo agora e entender que
Eles são importantes, estão lá no passado, fazem parte da nossa história, são importantes. Não dá para tirar do contexto deles, a gente tem que ver um todo, mas a gente tem que prestar atenção nas nossas coisas aqui também. E ficar, toda vez que eu leio sobre bruxaria, que eu vejo sobre qualquer coisa, eu fico tentando aplicar no nosso conhecimento daqui do Brasil. O que, que a gente tem de bruxaria aqui no Brasil? Porque a nossa bruxaria, ela não é essa bruxaria desses deuses, ela é uma bruxaria diferente, ela é uma bruxaria que fala, que conversa com o que pessoas de religiões de matriz afro pensam também, porque o nosso país ele foi construído em cima dessa cultura e da cultura indígena, não tem como a gente apagar isso, não tem como a gente fingir que isso não existe. Isso faz parte da gente, isso faz parte da nossa história e do que a gente acredita. Por mais que quando a gente é ensinado, né, questões de religião e espiritualidade, a maior parte de nós aprendemos dentro do cristianismo, né? Quais são, dentro de um modelo cristão, do que é uma pessoa ótima, do que é ser temente a Deus e os caralho é quatro. Mas está permeado na nossa cultura algumas coisas, alguns elementos que fazem parte dessa nossa bruxaria brasileira também. E eu sempre fico buscando e tentando puxar, né, o que tem a ver com a gente aqui, que a gente está fazendo aqui, agora, nessa terra, nesse lugar que a gente está agora, né? Isso aí mesmo, e é interessante pensar nisso, né? Pensar sobre como a bruxaria brasileira funciona, e sobre como a gente tem enraizado muitas questões cristãs, e ela tem muito a ver com esse texto que eu vou falar agora, que eu vou falar bem rapidinho, que é o domínio a partir do medo, né? Existe um domínio a partir do medo, se você for parar para pensar, quando você vai falar sobre culpa cristã, a gente não está falando necessariamente de culpa cristã, a gente está falando do medo que a gente tem de fazer algumas coisas por causa desse cristianismo. Dessa cultura cristã extremamente enraizada, né? E é nesse sentido que o trabalho de sombras ele é muito importante, porque a gente tem muito medo de ser sincero a respeito dessas coisas que tem dentro da gente. Medo porque elas são difíceis mesmo, né? Na página 92 ele está falando aqui que, por definição, é uma sucessão de cortes ásperos e cruciformes para que possamos projetar sombras mais profundas. E quantas dessas sombras profundas elas não estão totalmente mergulhadas num mar de medo e que você deixa para o outro lado, você não olha, você não aceita. Isso é a sombra, né? Se você tiver dúvida do que é isso, são coisas que você não permite olhar e que você acaba projetando. E você usa o diabo para isso, você usa o diabo para poder projetar esses medos e essas sombras para você conseguir se enxergar. E dar força para essa sua herança, né? A herança da bruxaria brasileira, que ela não vem a partir dessa ideia de medo. A gente pode um dia, inclusive, chamar alguém da Jurema para vir conversar aqui com a gente a respeito disso, tentar trazer um pouco mais de referências da bruxaria a partir da visão de como funciona aqui no Brasil, né? Mas o texto que eu estava falando, que é do Jardim de Lilith, ele é bem pequenininho, ele é realmente de uma mulher chamada Luciana Sabá, e ele fala o seguinte: a bruxaria é a conquista do medo, é o reconhecimento das profundas ansiedades que inflamam a nossa alma. Medo da morte, medo da decadência, medo do outro mundo, do não humano, do êxtase, do selvagem, do eu sombrio e descontrolado, e por que não do medo de perder o que amamos. A bruxa encara seus medos, ela transforma a repulsa em curiosidade, transforma o horror em poder. Ela ganha controle ao desistir da necessidade. Ela não nasceu sem medo. Pode até ter sofrido uma onda física e química avassaladora do medo que entorpece a mente e o corpo. No entanto, ela não busca o antídoto de conforto e segurança, mas persegue a fonte do seu medo por qualquer túnel escuro que possa entrar. A bruxa do livro das histórias tem o objetivo de assustar a criança, mas essa criança cresce para se tornar o que tem, para devorar as sombras e só então poder superá-las. Sabemos que não devemos andar pela rua à noite sozinha, e sabendo disso, escolhemos fazê-lo, buscando desesperadamente o que é proibido e perigoso. Os medos são trampolins de poder, e a bruxa conhece o seu medo como marcador de um limite a ser ultrapassado, porque quando ela tem medo, ela sabe que a mágica é real. Então, esse texto eu acho ele muito interessante, porque eu usei ele muito durante esse ano em que eu fiz muito trabalho de sombras, né? E um exemplo disso, eu não sei se vocês já fizeram esse trabalho, se alguém já fez e quiser compartilhar um pouco dessa experiência, eu acho bastante interessante. Esses medos, ele vem a partir de uma projeção muito, muito enraizada no seu inconsciente. E uma das formas de você associar, de você acessar isso, por exemplo, é a partir de sonhos.
que é uma coisa que o Peter já falou aqui, é uma coisa que tem muito a ver também com o voo das bruxas, né? O voo noturno das bruxas. E quais são esses medos que você sente quando você está dormindo? Quais são os seus pesadelos? Essa é uma outra forma também de você ter acesso a esse diabo que você não está querendo dar, não está permitindo encarnar, né? Não tenho nada mais a acrescentar sobre a página 91. Eu quero só pontuar uma coisa já no começo da 92, que é quando ele vira e fala assim: meu trabalho delineará os pontos principais, dando-os forma reconhecível para o presente propósito, e não mais do que isso. Ele falando sobre o diabo, né? Ele tá falando assim: acorda, bruxa, vai estudar, não vou te contar o que é o diabo, não. Vai fazer a tua pesquisa, vai procurar o que é o diabo durante a história. E aí ele dá um pedacinho do que é o diabo na história, bem pequenininho, que ele já fala que eu vou contar o básico, e depois você arranja os seus estudos aí para você saber o que aconteceu. Que a gente já arranjou o nosso estudo, né, minhas queridas? A gente estudou a história da bruxaria, então a gente sabe um pouquinho dessa história que ele vai contar aqui a partir desse momento. Esse foi o momento do livro que eu me lembrei da história da bruxaria também, que ele faz esse panorama histórico, né, da construção da figura do diabo, e fiquei feliz que a gente leu a história da bruxaria antes desse, porque aqui ele parece que dá uma aprofundada em alguns pontos. Principalmente na perseguição dos cátaros, que é uma coisa que é mencionada rapidinho na história da bruxaria, que ele fala um pouco mais detalhadamente do porquê eles foram perseguidos, sobre a perseguição aos judeus, sobre a perseguição, a própria galera que fazia as cruzadas, tipo, os cavaleiros templários dos caralho, mostrando que, mano, naquela época a igreja estava muito empenhada em perseguir e silenciar qualquer pessoa que não se adequasse ao molde que ela queria que todo mundo tivesse. E como toda boa bruxa e pessoa interessada em ocultismo, é bom sempre buscar outras fontes. Então eu anotei aqui algumas coisinhas, algumas referências legais que talvez fosse legal de buscar para quem quiser se aprofundar nessa parte, que seria o próprio História da Bruxaria, né? Apesar de algumas ressalvas que a gente tem, e se você que está ouvindo quiser saber as ressalvas, é só acompanhar a leitura que a gente fez. Ela tá no nosso Spotify e YouTube. E também a galera da Penumbra tinha recomendado no vídeo deles o livro História Noturna, do Ginsberg, que ele fala que se aprofunda principalmente nas coisas que foram descritas na página 94, que são alguns outros aspectos históricos, tipo a perseguição dos judeus, etc. E também o livro de Baphomet, né, gente? Se a gente vai falar do diabo, vamos falar sobre... vamos dar uma pesquisada nessas coisas. São algumas fontes que eu mesmo quero ler no futuro, então deixo aí a listinha se alguém tiver interesse. Essa parte eu acho muito interessante, né? Quando ele vai falar a respeito dessas perseguições contra os judeus e cátaros e tudo mais, foi muito legal também. Gente, eu realmente recomendo muito os vídeos da Penumbra sobre isso, porque eles estão com muita coisa fresquinha, porque a Ju tinha acabado de fazer a tradução, então tem muita coisa interessante, e eles vão falar a respeito dessas perseguições a partir de coisas que aconteceram aqui no Brasil mesmo. Ele até relembra, o Vinícius relembrou um acontecimento que eu absolutamente tinha me esquecido, acho que foi em 2017 isso, uma filósofa muito famosa, ela é gringa, eu não vou lembrar agora de qual país ela veio para cá, e naquele momento de efervescência, né, que foi bem no momento em que a gente teve muitas questões aqui da ascensão do Bolsonaro e tudo mais, as pessoas foram na frente do lugar onde ela estava palestrando para falar para queimar uma bruxa, né, eles queimaram um boneco representando uma bruxa e tudo mais, isso aconteceu não faz muito tempo, né? Então, o Vinícius e a Ju, eles trouxeram esse exemplo para mostrar como essas perseguições, elas ainda acontecem hoje, em maior ou menor proporção, né? Em menor, eu realmente sempre espero que seja em menor proporção. Eu acho que esse é o nome mesmo, Judge Butler, não sei se eu pronunciei corretamente e tal, mas é muito legal, porque quando ele termina aqui a página 94, lá no último parágrafo, ele está falando uma coisa que é maravilhosa. Eu odeio ser a pessoa que lê texto quando está falando em discussão, mas tem coisas que não dá para escapar, e esse é um desses casos, assim, eu acho que esse foi o momento que ele chegou no ápice aqui do capítulo dele, que ele está falando assim: mas espere, não seria essa uma explicação muito conveniente que mascara outra verdade muito profunda? E se os insultos contra os judeus, a cátaros e outros também fossem ideias folclóricas que descrevem de alguma forma a ação da bruxaria? E eu acho que é nesse momento em que ele consegue
fazer uma curva, assim, em relação a como ele está trazendo essa presença do diabo em relação à bruxaria, né? Porque ele vai colocar aqui uma situação que é muito interessante, que é Instruções para Bispos do ano de 906, né? Você já viu? Que é Instruções para Bispos só vai vir uma coisa muito trágica, não é mesmo? Em que ele está falando aqui que não se deve ficar calado sobre certas mulheres perversas que se tornam seguidoras de Satanás, seduzidas pela ilusão fantástica dos demônios, e insistem que cavalgam certas bestas selvagens junto de Diana, a deusa dos pagãos, e uma grande turba de mulheres que percorrem grandes distâncias no silêncio da noite mais profunda, que obedecem às ordens da deusa como ela fosse sua amante, que determinadas noites são convocadas à espera por ela. Eu acho muito interessante que nesse momento ele começa a trazer... eu acho que nesse momento que ele está falando do que é o diabo encarnado, de fato, percebe? Ele começa a trazer realmente esses exemplos de momentos em que a gente é o diabo. A gente está falando de um texto em que bispos estão falando contra mulheres que têm essa atitude mais selvagem, né, propriamente dita. Alguém tem alguma coisa para acrescentar até aqui? Acho que até aqui não, eu tenho uma observação mais para frente só. Legal. Então, acho que só para terminar essa página 95, né, ele está falando aqui depois, animado novamente, extremamente animado, ele falando aqui que com os corações batendo acelerados, nós estamos expostos à realidade do culto das bruxas, né? Isso é o culto das bruxas, essa selvageria. E é uma selvageria, perceba, que ela incomoda, né? Ela não é uma selvageria que ela está... Não sei se existe algum tipo de selvageria que ela é bem aceita. Na verdade, até existe, né? Se a gente for pensar como a sexualidade, por exemplo, ela é aceita a partir de casais heteronormativos, por exemplo, mas elas não são aceitas em casais que fogem desse tipo de padrão. Então, existem selvagerias que elas não são aceitas e selvagerias que elas são institucionalizadas, né? A partir desse lugar que ele está falando que o culto das bruxas ele se apresenta, né? Acho que, então, a última coisa que eu coloquei aqui dessa parte, além do fogo noturno, né, que ele tem muito a ver com esses sonhos, com o encantamento, ele está falando também que se a nossa bruxaria não é simplesmente uma repetição de difamações, mas também é uma sobrevivência popular, assim também é o diabo. Então, esse é o momento em que ele encarna de fato, né? Essa frase que você falou, essa última, Carol, foi o momento que eu puxei uma setinha e escrevi aqui. Isso é o que ele está tentando dizer o capítulo inteiro pra gente. Que o diabo ele é um ser multifacetado, tem vários aspectos. Acho que isso fica até um pouquinho mais claro aqui embaixo, quando ele fala que na imagem do Sabá a gente distingue duas correntes de origens diversas. Por um lado, elaborado por inquisidores e juízes leigos, o tema de uma conspiração traçada por uma seita ou grupo social hostil. Por outro, elementos de origem xamânica que estavam nesse ponto enraizados na cultura popular, como o voo mágico e a metamorfose animal. Então, eu sinto que é de novo que ele está tentando falar o capítulo inteiro, que existem esses dois aspectos, existem todos esses aspectos, o que o diabo significa, o que colocaram como significado para ele, o que as pessoas assumiram de significado, e são coisas que a gente não pode negar se a gente quiser ter uma compreensão completa do assunto. A gente tem que dar atenção para todos esses aspectos, inclusive para o que a gente sente que ressoa com a gente também. Gente, eu me perdi um pouco. A gente está na página 95 ainda, né? Isso, a gente acabou de terminar a página 95. Eu deixei grifado algumas coisas na 96 e 97, mas elas estão falando muito ainda a respeito dessa coisa do culto das bruxas, do sabá. Eu acho que, se vocês estiverem ok, dá para a gente ir para 98. Eu não sei que tem algo para acrescentar nessas outras páginas. Eu ia só ressaltar o segundo capítulo, gente, parítulo, o que é isso? Nem existe essa palavra. O segundo capítulo da 96. Que ele fala assim, neste período primitivo, o sabá é uma experiência de sonho fantasmagórica, é onírico, e não se coagulou na reunião física que seria necessária para levar à condenação dos leprosos e dos judeus, como aconteceu com os cátaros. É a partir dessas seitas desprezadas que encontramos elementos da nossa bruxaria. O sabá, o libelo de sangue persistente, o sacramento orgiástico, a negação de Cristo, o Deus animal. Estes elementos podem muito bem já ter existido, mas foi com esses pogroms, que eu não sei o que significa, mas foi com isso aqui que adquiriram novos significados.
evidências eram fabricadas pelo Estado contra qualquer grupo que escolhesse atacar uma cruzada e uma metodologia que continua até hoje. Esse parágrafo especificamente foi aquele que eu falei que está muito longe, depois eu volto nele. Eu acho ele muito importante, porque é nele que ele vira e fala assim, o que aconteceu na história, por mais que seja inventado, também é importante. O Estado inventou? Inventou. Mas olha a repercussão que isso teve, olha a quantidade de gente que morreu por causa dessa bosta, dessa mentira que eles inventaram. E olha o que é a bruxaria hoje. Foi uma crítica que a gente fez muito quando a gente estava lendo a história da bruxaria, que o cara virava e falava assim, tudo mentira, isso aí nada existe. Só que não, porque hoje a nossa bruxaria ela usa elementos que foram falados, foram usados quando eles ficavam demonizando judeu, falando essas coisas, entendeu? E eu acho esse parágrafo assim muito importante. Eu queria muito ressaltar ele por causa disso. É que sempre vai existir o outro, né? Aquele que a sociedade quer exilar e não quer conviver e quer demonizar a todo custo, porque basicamente o sistema que a gente está inserido depende disso. Arranje um trabalho, porque senão você vai ser o outro, você vai ser aquela pessoa que vai morar na rua, que ninguém quer ver, que ninguém quer interagir. Então, se conforme a norma, se conforme ao que a gente está propondo para você como estilo de vida. É uma das coisas que sustenta esse sistema merda que a gente está vivendo hoje em dia, é justamente a existência do outro, daquilo que a galera não quer se tornar. É isso. E eu acho que a gente chegou, assim, se tudo bem a gente ir para 98, é a minha página favorita aqui, eu acho que é o momento que ele consegue linkar todas essas coisas, essa parte que a Bibis falou, ela é muito interessante, porque o que a gente está falando aqui, então, é que existe um outro, né? E se existe um outro, tem alguém apontando o dedo. E quem é essa pessoa? Por que essa pessoa, o que ela ganha, né? Por que essa pessoa está fazendo isso? E por que a gente está querendo se colocar na norma, né? E isso é uma das coisas que ele cita também na 98, né? Acho que no segundo capítulo aqui, ele está falando que o que está bastante claro é que a caça às bruxas não começaram com os bruxos, e, portanto, não podemos evitá-los tornando-se inofensivos ou integrando-nos e vinculando-nos aos sistemas corruptos de governança. Ele vai explicar isso um pouco mais para frente também, mas a partir desse momento, na 98, ele começa a explicar uma coisa que a gente já discutiu muito no grupo do Telegram, e a gente discute muito entre nós três, eu discuto isso muito com muitas pessoas, que é a relação intrínseca da bruxaria com a política. A relação intrínseca da bruxaria com um sistema que está, sim, tentando passar um rolo compressor igualizador em todos nós, de forma que a sua selvageria pessoal é aquilo que você é. Quando eu falo selvageria, no final do dia, eu estou querendo dizer o que você é na sua essência, né? O que você é na sua essência são as duas coisas. Ele vai falar isso um pouco mais para o final e a gente pode retomar esse fala. Mas ele está falando aqui que você é esse diabo, você é essa sombra, e você é o que não é sombra também. Mas por que você não pode ser as duas coisas, né? O que está te impedindo disso? E aí, quando chega lá no finalzinho da 98, Bibi, se você quer acrescentar alguma coisa até aqui, senão eu Sim, termino 98. Eu ia complementar o que você acabou de falar. Sobre isso que ele fala, né, que está bastante claro, é que a caça às bruxas não começou com as bruxas. Sempre vai ter uma caça às bruxas. Hoje em dia não são as bruxas, são outras coisas, são as minorias. Sempre vai ter alguém para perseguir. E isso faz parte dessa realidade que a gente está inserido. E a gente trabalhando a favor do sistema que a gente está inserido, tipo, vamos colocar políticos que ajudem as minorias, etc. Só funciona até um certo ponto. A gente viu o que aconteceu com anos de trabalho depois que o Bolsonaro foi eleito. As coisas regrediram pra caralho. A gente tá preso numa realidade que, para mudar, a gente precisa reformular completamente ela. Porque senão sempre vai ter o outro, sempre vai ter a minoria que vai ser perseguida, a parte que a gente não quer ver, que a gente não quer ser. E para mudar isso é destruição total, gente. Sobe aí o hino da União Soviética e bora tacar fogo no mundo. É isso, insira aqui o GIF do Avantir, né? Quem não conhece, pelo amor de Deus, procure saber o que você está fazendo, que quem não sabe, né? Mas enfim, Lari, eu posso ler esse último capítulo, ou você acha que faz mais sentido eu ler depois?
Amiga, pode ler. Eu ia falar da parte do finalzinho do último parágrafo. Ah, legal. Então eu vou dar uma lidinha nele, aí depois você já entra com isso, pode ser? Porque eu acho que esse daqui, ele é maravilhoso, entendeu? Porque eu acho que a gente leu esse livro inteiro para chegar nesse momento. Para esse momento que todos estávamos aguardando, entendeu? O momento em que ele finalmente fala com todas as letras. Desgraça, se você se chama de bruxa, você tem que saber de onde isso vem, diabo de pessoa. Mas, assim, é muito bom essa parte, tá? Tá lá no 98, é o último parágrafo. Ele tá falando assim, eu vou pular uma partezinha, tá? Só para não tomar muito tempo. Essa tem sido a história da bruxaria, uma história de falsa acusação, tortura e assassinato que nos trouxe aos pés do pau retorcido com nossos próprios questionamentos. Virou moda negligenciar essa história como uma só, nos tornando vítima. Eu digo que temos muitos motivos para estarmos zangados, não só por causa da Inquisição, mas por suas repercussões atuais. Isso aqui é a parte mais importante que ele falou até hoje do livro, tá? Na minha opinião. Mas beleza. Eu digo que quanto nos separarmos essa raiz, nos separarmos da origem do nosso poder e paixão. Enfim, eu não vou nem tentar ler de novo, porque eu fico muito animada com essa parte, aí eu fico gaguejando e eu não quero entalacar a nossa conversa, mas o ponto é que o que ele está dizendo aqui, nessa parte, que é o que a gente mais tem discutido, e a gente falou muito a respeito disso no nosso grupo, é que quando você se chama de bruxa, quando você se entende como uma bruxa, você está tomando para si uma capa de anos, de milênios, toda a existência da humanidade de perseguição. É isso que você está fazendo. E não tem como você escapar disso. Você é filha desse diabo, né? E não tem como você escapar disso. E se você está escapando disso, você me fala como você está fazendo, cara. Porque eu preciso descobrir, entendeu? Porque eu não consigo ver uma forma de você negar isso, né? De você negar essa raiz de perseguição, de violência e de mentira, principalmente, né? Por poder. Essa é a realidade, né? Enfim, essa aqui é a minha parte favorita do livro. Peço desculpa por ter gaguejado, que eu fico muito animada. Mas pode ir, Bibs. Eu vou vir aqui como a agentezinha do diabo e eu vou falar. Tudo bem sentir raiva, gente. Tudo bem sentir vontade de matar o presidente. As pessoas falam, eu não quero ser a pessoa que deseja a morte de alguém. Não, seja a pessoa que deseja a morte de alguém se essa pessoa tá fazendo mal do caralho, matando 500 mil de pessoas, prejudicando todo mundo. Tá tudo bem ficar puto com tudo que a gente tá passando. Você não é um monstro por causa disso. E se você acha que é um monstro por causa disso, isso provavelmente é o vermezinho da culpa cristã se retorcendo na sua cabecinha. E aí é interessante também trazer de volta essa coisa do trabalho de sombras, porque eu imagino que uma pessoa que tope fazer esse trabalho, uma pessoa que tope olhar para si mesmo e para entender aquilo que ela é, ela necessariamente não tem medo, né? É a partir de uma coragem muito primitiva mesmo, né? Você não abaixar a cabeça para determinadas coisas, né? E ele está falando aqui nessa última parte em que essas lições que a gente incorpora a partir da bruxaria, elas não podem ser arrancadas com alicates ou sopradas como cinzas ao vento, né? A gente resiste. E eu não sei se vocês se sentem assim também. Aí, nesse momento que eu consigo associar um pouco essa sensação que dá gostosa quando você está vendo o diabo ali na bruxa, né? O Black Phillip, enfim, se você já assistiu Suspire ali no final, né, do filme, que tem algumas coisas muito maravilhosas que acontecem, eu não vou dar spoiler, mas que são extremamente selvagens, né? Eu acho que essa sensação, esse conforto, essa espécie de êxtase, ela vem muito dessa memória. Eu acho que pra gente que está praticando isso, é quase uma memória muscular, cara. É uma memória muscular. Você olha para esse diabo e você fica, caralho, eu tenho isso dentro de mim também, né? É um poder de você resistir, como a Bibis falou, é o poder de você se permitir ter raiva, de você se permitir não aceitar algumas coisas, né? Enfim, sou muito fã do diabo, né, se não tá claro ainda. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, então... Eu só vou fazer uma observação rapidinha, mas é aquela velha pergunta, né? Você gostaria de viver deliciosamente? Abrace o capeta. É isso, gente. Eu acho que é isso que esse livro tá tentando falar pra gente nesse momento. De todas as coisas que a gente precisa abraçar e a gente não pode fechar os olhos pra elas. E não é nem necessariamente uma coisa que é completamente gostosa, né? Não é uma coisa que é completamente confortável. A Carol usou a palavra confortável e aí eu fiquei assim, ou não.
pode ser que não seja confortável e não vai ser confortável em muitos momentos. Não é, a raiva ela é boa de se sentir, ela é necessária como qualquer outro tipo de sentimento que a gente tem. Todos os sentimentos são importantes, mas é, ela tem um negócio que é assim, é bom, mas não é bom, não é 100% bom. É como se a gente estivesse escutando o tempo inteiro um zumbidinho, um negocinho que incomoda, um negócio que você fica assim, ah, eu quero fazer alguma coisa em relação a isso, e é esse o movimento que a gente precisa para poder fazer a coisa, né? Eu acho que se está completamente confortável, não tá certo. Não é, você não tem que estar você não tem que estar 100% bem e feliz com tudo isso. Eu não tô feliz de me sentir indignada. Eu não queria sentir indignada às vezes. Eu queria só ficar de boa, sabe? Mas não, existe um prazer nesse sentimento de raiva, às vezes, existe muito. Existe um prazer, né, no final de Suspiria, existe um prazer nesse tipo de sentimento, mas ele um prazer sujo, ele é um prazer, sabe, que vem daqui de Diabólico. dentro, diabólico, que vem de Visceral. dentro, visceral, sim, Visceral pra exatamente. caramba. Assim, se vocês toparem, eu queria muito passar para a página 100, que eu também foi um assim que eu poderia ter passado uma tinta na página inteira, né? Porque só tem coisa maravilhosa aqui, eu risquei horrores essa parte. Vocês acham que tem alguma parte antes dessa ou eu posso Maia quer falar. lançar, Maia? Oi, dá para me ouvir? Ah, ótimo. Então, já que vocês já iam pular para a página 100, eu ia dar um leve corte no raciocínio aqui para falar que nessa página 99 eu estava escrevendo, mas aí vocês já iam pular para 100 e daí eu desesperei, eu fui falar. E que me incomodou um pouquinho, me incomodou mais na hora que eu li. Agora, não sei se me incomoda tanto, mas aí, tipo, vou falar por eu do passado, assim. Que na página 99 quando o Peter está falando de Baphomet, ele fala que Baphomet não seria uma representação transgênero ou queer. Até aí tudo bem. Mas depois ele fala de deuses ou deusas que apresentam características de ambos sexos. E que a gente não deveria, entre aspas, cair no erro da leitura literal. E eu achei isso um pouco contraditório quanto à visão de que os deuses, como símbolos, eles devem ser reinterpretados para os dias de hoje. E a gente não devia, sei lá, eu não sei se olhar uma divindade de uma forma, tipo, reinterpretar ela como um símbolo queer, ou como um símbolo trans, ou alguma coisa assim, seria, tipo, ruim, entende? Eu acho que essas figuras poderiam ser revistas e tal. E, tipo, quando vocês estavam no comecinho do... Ai, gente, perdi o nome disso. Da conversa aqui. Vocês falaram se teria algum livro escrito por um livro de magia escrito por uma pessoa trans ou alguma coisa assim. Eu, sinceramente, não conheço, mas tem um livro PDF, reunião de artigos do Círculo da Viada da Chama Púrpura, que é escrito por pessoas LGBT, pessoas trans, que reinterpreta alguns símbolos ou discute sobre assuntos na magia. O Liber-Queer, isso, obrigado, Larissa. Que reinterpreta símbolos dentro de uma visão trans, queer, e sei lá, eu só queria jogar esse pensamento, com uma coisa que me incomodou um pouquinho. E é isso, não sei o que vocês acham. Eu concordo com você. Quando eu estava lendo, eu também me senti incomodada com algumas coisas, porque existe muito essa discussão, né? Não vamos levar só para o feminino, não vamos levar só para o masculino e tal, não sei o quê. E como eu fiquei muito pistolita nas últimas reuniões, eu tentei não ficar tão pistolita assim
com essa parte, porque eu entendo, a forma como ele escreve dá um desconforto muito grande mesmo, de algumas coisas que ele escreve e são contraditórias mesmo. Eu entendo quando ele fala isso de não vamos ser literais quando a gente vai ler um deus ou uma deusa. Não vamos ser literais nesse quesito, não vamos cometer esse erro e tal, não sei o quê. Mas eu acho que tem algumas coisas que elas são necessárias. E eu não sei se eu gosto de ficar vendo dualidade nas coisas, mas eu também não sei se eu gosto de não ver dualidade nas coisas. Eu acho que deveria ser uma parada mais fluida. Eu não consegui elaborar exatamente qual que foi o meu sentimento final em relação a tudo isso que ele escreveu quando ele falou sobre o Baphomet e quando ele falou sobre isso, porque é uma conversa complexa e eu ainda fico tentando elaborar aqui, porque eu não acho certo, por exemplo, teve uma coisa que ele falou que me incomodou, que é de ficar trazendo elementos masculinos na deusa, como se fosse uma coisa. Tipo assim, toda deusa tem um deus e todo deus tem uma deusa. Tá, tudo bem. E nós, como pessoas, temos, se a gente for pensar, né, em Yang, a gente tem tal, pipipipopopó. Mas eu acho que existem figuras que elas são necessárias de serem afirmadas como figuras desse jeito. Não necessariamente uma deusa ser uma mulher e tal. Existem divindades que não têm um gênero específico e que flui muito bem por entre esses dois gêneros, né? Tem muita coisa no Liberqueer que é muito interessante também. Só que, ai, sabe, é uma coisa confusa, minha cabeça fica confusa também, e eu também senti esse incômodo, e eu não consigo chegar numa conclusão sobre o meu sentimento em relação ao que ele fala aqui, e nem ao que eu acredito de verdade, que eu acho que eu ainda estou num processo de entender isso, de entender, porque são coisas que são complexas, a gente não. Eu acho que eu ainda não cheguei lá. Minha cabeça ainda fica assim, sabe? Página 99 foi a página do livro que eu li e, mano, eu senti que tinham muitas coisas sendo ditas, mas que eu não ia conseguir entender naquele momento. Então, eu simplesmente anotei pra eu dar uma pesquisada com mais profundidade, porque ele traz vários nomes, várias coisas e várias referências que eu não consegui entender. Por isso eu não tive uma opinião fechada sobre essa parte, mas foi uma parte que eu olhei e fiquei assim, tipo, deu um negócio, sabe? Tem umas partes do livro que fazem isso. A gente lê e fica tentando entender o que ele quis dizer, mas às vezes fica meio confuso. Eu com certeza vou dar uma olhada, tipo, depois com mais profundidade, porque eu li o capítulo hoje. Mas uma coisa que eu achei legal, eu não li ainda o Liberqueer, eu conhecia, já tinha ouvido falar, tinha até ele baixado. Eu acho que é uma coisa que super pode ficar no radar do clube, talvez para uma leitura futura. Ele é pequenininho, tem menos de 200 páginas e o PDF dele custa R$ 2 na Amazon. Então eu acho que é uma coisa que super dá pra gente colocar no radar para dar uma estudada depois. Achei bem interessante. Não, com certeza, eu acho que seria legal mesmo, até porque as nossas referências, elas ainda são muito desprovidas da necessidade que a gente tem de entender algumas coisas mesmo, a partir do olhar de pessoas que não são normativas, né, e seria muito legal se a gente também trouxesse pessoas, né, foi uma coisa que eu pensei na hora que eu li, porque às vezes eu leio, como foi esse caso, né, eu li, aí eu fiquei, putz, que é foda, né, porque eu não tenho muito do conhecimento e eu não tenho, tipo, vivência para poder falar. E seria muito interessante se a gente trouxesse essas discussões mais voltadas para isso mesmo, igual as meninas falaram, eu super concordo. E é uma colocação super importante mesmo, é um incômodo muito importante e tudo mais. E é isso. Ai, vamos lá. Eu anotei muitas coisas aqui. O diabo, várias coisas do diabo. Vamos lá. Essa aqui é uma parte que eu acho muito legal da gente falar também. Eu gostei muito porque eu acho que ele traz algumas alegorias que são interessantes, né?
E uma delas é aqui no segundo parágrafo, ele está falando assim que o diabo, ele está sempre dentro das paredes do convento, né? O que é muito bizarro pensar nisso, né? Porque a gente está falando de uma instituição necessariamente cristã, é uma instituição que necessariamente é sagrada, né? E ele está falando que ele não só está dentro das paredes, como não importa o quão elaboradas sejam as fechaduras, né? Ele sempre vai entrar. Então, quando ele... eu não sei se isso é muita brisa da minha cabeça, né? Porque às vezes eu dou umas viajadas, assim, nessas coisas, mas quando ele vai falar que, pensando como se fosse uma alegoria mesmo, quando ele vai falar que ele está dentro das paredes do convento, eu nunca imagino essa coisa dentro da pele de alguém, sabe? E ela está correndo dentro da pele de alguém, não importa o quanto você coloca isso para baixo, o quanto você tenta reprimir isso, ela sempre está lá e ela sempre vai conseguir de alguma forma ela vai sair, né? E, enfim, achei muito interessante essa parte aqui do convento. Bibi, se você quiser trazer também. Eu sinto também que nessa parte eu senti muito aquele negócio que eu falei antes de que, tipo, o diabo é a gente. Não tem como a gente se isolar do diabo, porque ele sempre vai estar com a gente. É uma parte nossa. É a parte nossa que a gente não quer ver, é o desejo que a gente reprime, e o tanto de coisa que, tipo, num convento deve ficar reprimido, deve ficar quietinho lá no canto, tipo, não vamos falar disso. Eu acho que é muito essa parte, ele mesmo fala, né, pelo mesmo mecanismo de desejo frustrado, ele invade nossa desiludida utopia tecnológica. Então não adianta tentar manter o diabo fora do lugar que a gente tá, ele sempre vai estar dentro da gente, dentro da nossa pele, que nem você falou. Sim, e aí tem uma coisa que é bem interessante aqui também, né, que ele fala que não tem como a gente banir esse diabo, né? O mesmo se aplica à bruxaria, que periodicamente tenta varrê-lo para o lado, né? Então, a bruxaria que ela não aceita a presença do diabo, nem de uma forma alegórica, né? A gente não está falando para você necessariamente pegar uma estátua do diabo cristão e adorar ele, né? A gente está falando a partir dessa alegoria, né? Do que ele representa. E aí ele está falando aqui que, por mais bem intencionado que pode ser, ele é um desserviço, né? Ao poder da nossa prática. E eu tenho até um exemplo disso que eu vi uma vez. Eu estava em um grupo de bruxaria há uns anos atrás, e aí uma pessoa ela escreveu assim, gente, vamos, porque era um grupo meio que de prática, meio que de pessoas começando. Aí essa pessoa escreveu assim, gente, vamos fazer um servidor para poder calar a voz do... como que eles chamam isso? O pessoal do Magicano chama de Galvão Bueno, sabe? Aquela vozinha que fica falando para você que não vai dar certo, ou que fica narrando um negócio e você não para de pensar no sigilo que você fez. Sensor psíquico, a Maia falou. E aí eu estava pensando nesse exemplo, porque quando essa pessoa falou assim, cara, vamos fazer um servidor para poder calar a voz do sensor psíquico, aí eu fiquei meio tipo... Sabe quando você fica só o meme da Nazaré? Eu fiquei, mas como assim você quer calar a voz do sensor psíquico, né? Você quer fazer um servidor para poder calar uma coisa que não está funcionando legal em você. Percebe? Tipo, você quer colocar para baixo do tapete um bagulho que ele é intrínseco a você. Você precisa saber lidar com isso. Você precisa saber lidar com essa sua parte que ela é meio indigesta mesmo, meio complicada, a parte que quer fazer com que você não necessariamente consiga ser bem sucedido em alguma bruxaria que você faz, como é o caso do sensor psíquico, ou qualquer outro aspecto seu, né? E eu acho bem legal isso quando ele coloca o fato de que você não consegue banir o diabo, né? Então, mesmo dentro das práticas em que negam o diabo, dentro das práticas de bruxaria que negam o diabo a todo custo, o diabo tá lá, cara, e é só você observar um pouquinho, entendeu? Você observa ele a partir de várias tretas que acontecem, em vários tipos de... Enfim, gente, tretas, muitas tretas dentro do meio magístico. É só você entrar em qualquer grupo do Facebook que você vai ver, né? Então, mesmo se for um grupo de bruxaria que ele não aceita muito essa presença do diabo a partir dessa alegoria, ainda assim vai ter várias coisas que são meio esquisitas e que as pessoas não conseguem aceitar. E a partir disso, de não conseguir aceitar, você não tem, talvez, o acesso completo ao teu poder, né? Para as suas práticas, enfim. Eu queria falar, mas sobre a página 101, então não sei se alguém vai falar alguma coisa antes ou uma observação. Eu acho que talvez da página 100, a única coisa que eu acho interessante aqui, que ele coloca que a gente não... a gente está impaciente e tudo mais, está falando que a gente está sem recursos, sem esperança e tudo mais, mas que o diabo, ele é o único que cumpre as promessas. Eu achei isso muito interessante. Eu achei muito interessante porque o diabo, ele é também colocado como mentiroso, né? E aqui o Peter não. O Peter fala, cara, o diabo é o único que cumpre a promessa. E eu acho que ele entende que o diabo é o único que cumpre a promessa porque o diabo é totalmente
fiel à própria natureza. Né? A promessa dele, se a promessa dele é destruição, é isso que ele vai entregar. Se a promessa dele é selvageria, se é sexo e qualquer outra coisa que a gente tenta negar, ele entrega, cara. Então, o fato de que ele cumpra as promessas dele a partir dessa visão, eu achei muito interessante, assim, ele me parece muito poderoso, né? Uma das coisas que ele fala, inclusive, no início dessa página, né? O diabo deve estar presente, ele deve ser poderoso, tem que dar poder para ele, dar o máximo possível para que ele consiga te ajudar a engrandecer a sua bruxaria, amigas. Vamos acender velas pretas, mentira. Enfim, vai lá, gente. Nossa, estou me lembrando de várias referências musicais que falam do diabo, que eu gosto. Eu lembrei de uma música do Avenged Sevenfold, sim, eu ouvi essa música na minha adolescência, que ele fala, desde o começo dos tempos eu sou conhecido pela minha raiva, só que se você quer fazer um trato comigo é simples, pra mim nunca é tarde demais. É uma música sobre o diabo, inclusive, teve o maior fuzuê quando saiu, porque eu sou esse cara, oh meu Deus, estão falando do diabo, mas eu acho que reflete muito isso que você acabou de falar, Carol. Ele não esconde a própria natureza, ele é honesto, ele fala, olha, eu quero sua alma em troca de tal coisa, e aí quem tá fazendo o trato é você, ele só tá sendo intermediador ali. Ô, gente, vamos parar para pensar aqui. Desculpa, amiga, mas eu vou ter que Imagina. usar esse momento para falar sobre isso. A melhor representação do diabo que existiu, tipo assim, no universo, que é Lúcifer. Que é o Lúcifer da série Lúcifer. Eu sou apaixonada naquele capeta. Gente, ele não mente, ele simplesmente não mente. Ele fala para todo mundo que o nome dele é Lúcifer, que ele é o capeta, que ele faz contrato com Deus e o mundo. Foda-se. E sobre isso, ele é completamente honesto. Não é que ele é mentiroso, ele só faz as coisas que as pessoas não querem que. Não quer que mostre, né? Tem que ser no escondido, tem que ser. Mas ele é assim, eu acho que é a melhor representação do diabo. É o melhor diabo que existe, é o diabo que é 100% leal a quem ele é e ao que ele se propõe, e é sobre isso. Desculpa te cortar. Eu preciso muito assistir essa série, assim, já me falaram já que o Lucifer é maravilhoso. E é foda porque tem alguns filmes que eu tenho conhecimento do diabo, e às vezes não é necessariamente o diabo, mas você sabe que é o diabo, né? Nos filmes, mas em série, cara, eu nunca assisti Lucifer, eu preciso ver, a gente tem que conversar mais sobre isso. Ai, meu Deus, é verdade, no Supernatural, eu amo os diabos do Supernatural, gente. Ai, aquela Abaddon, que na verdade é a Babalon, né? Mas que eles mudaram um pouquinho o nome, assim, por favor, dê um soco na minha cara, sabe? Só tem um crush absurdo nela. Mas, assim, eu gosto muito das representações deles, porque eles sempre trazem coisas que são desconfortáveis, né? Até um negócio que as pessoas acham que é uma coisa meio de bruxinha, de Instagram e tal, que é a Sabrina, a nova série da Sabrina, que é da Netflix, né? As últimas temporadas são terríveis e me entristeceu profundamente, porque eu tinha muita fé que ia ser uma das melhores séries, assim, eu amava, eu assisti muito a primeira e a segunda temporada, e eu gosto muito de como, não é que o diabo ele não aparece no primeiro momento, mas a presença dele, da adoração ao diabo é muito boa, e a adoração do diabo é tipo assim, cara, vamos comer carne humana, entendeu? E vamos deixar todo mundo chocado por isso. O que mais que a gente pode fazer que vai deixar todo mundo extremamente desconfortável e chocado, e a gente vai tirar poder disso? É maravilhoso, assim, eu acho extremamente um êxtase também, mas aí depois tudo foi por água abaixo, porque Netflix você me paga, deixar isso registrado aqui. Mas enfim, é isso, gente, a cultura pop, ela traz muitos diabos interessantes, né? Acho que agora eu vou mudar um pouquinho o foco, né, que eu vou entrar na página 101, que é quando ele fala... Vou ler primeiro as partes que eu achei interessantes, porque são partes que estão espalhadas ao longo da página, mas eu construí um raciocínio com todas elas. Que ele fala que somos majoritariamente urbanos, habitamos cidades insustentáveis, talvez nunca tenhamos visto uma cabra e nem mesmo as estrelas com clareza. E um pouquinho depois, não há abrigo para nós na selva primitiva, que está se tornando tão suavemente ausente de nós quanto o batimento cardíaco de um pardal. No entanto, também temos muito em comum com o período da caça às bruxas, a saber, o colapso financeiro e social nascido de catástrofes ambientais criadas por nós mesmos. A primeira observação é que eu tenho uma ressalva com esse negócio do nós mesmos, porque eu acho que a culpa não é do Joãozinho que tá tentando viver o melhor que pode no meio do apocalipse, é do Jeff Bezos que vai lá e gasta não sei quantos milhões de dólares pra subir por 10 minutos pro céu num grande pênis de metal e voltar depois e falar, eu fui pro espaço.
Mas, enfim, é uma observação minha. Mas isso que ele traz aqui me lembra muito o manifesto no começo do livro, né? Que a gente tá confinado num mundo em que, tipo, a gente habita cidades insustentáveis, a gente tá confinado numa coisa que distancia a gente da natureza. Não há abrigo para nós na selva primitiva, mas é o contexto que a gente tá agora. A gente às vezes não tem poder para mudar isso, não tem uma condição econômica para ir se enfiar no meio do mato e viver lá. A gente tem que saber usar a magia para conseguir viver o melhor que puder nesse contexto. A gente tá num período que tem muito em comum com o período da caça às bruxas, inclusive a gente lembra na época da eleição toda aquela sensação de que todo mundo ia morrer, mano, de que quando o Bolsonaro fosse eleito, a gente que era LGBT, era nordestino, era tipo as pessoas que eram negras e tal, era toda aquela sensação de que tipo, mano, a gente vai morrer. Eu lembro que quando ele foi eleito, eu entrei em desespero, mano. Eu pensei, velho, caralho, lá se foi minha família, que é toda minoria, sabe? E a gente tem isso em comum com aquele período de colapso e de caça às bruxas. E a gente tem que saber reagir, a gente tem que saber usar o nosso contexto. Tá, a gente não consegue se conectar tanto com a natureza, vivendo no meio da natureza, mas o que a gente pode fazer? A gente pode estudar as plantas, a gente pode saber sobre a nossa fauna, a gente pode contribuir, às vezes, com algum projeto, tentar plantar alguma coisinha em casa. Sempre tem alguma coisa que a gente consegue fazer como magista e como cidadão também. Essa parte aqui é muito interessante, que ele traz de novo essa questão política, né? Mais uma vez, gente, eu não sei, assim, de verdade, eu não sei como que eu fiquei tanto tempo na minha vida sem ler esse livro, assim, porque eu concordo com muitas coisas que ele coloca, principalmente nesse sentido, assim. Ele está falando aqui que os inquisidores oficiais do Império chamam o seu diabo de Al-Qaeda. Eu achei muito forte essa frase, né? Eu achei muito forte porque em outros aspectos, né, os inquisidores vão chamar o diabo de Marielle, né? Eles vão chamar o diabo de pessoas trans, eles vão chamar o diabo de minorias, como a Bibs falou, né? E aí eu pensei muito, depois que eu li essa página, eu pensei muito num filme chamado, se eu não me engano, o nome do filme é História de Amor e Fúria. Tem no Netflix, eu não sei se é esse o nome mesmo, eu posso depois verificar para poder mandar no grupo direitinho, mas é uma animação brasileira extremamente... Eu lembro que quando eu assisti, eu estava no cursinho, né, e foi eu não sei, me emociona bastante aquele filme. Basicamente, o resumo dele é a história de um casal, que eles vivem várias encarnações, e eles sempre estão no lado do dedo apontado, né? Alguém está apontando o dedo para eles. E eles não necessariamente são bruxas, né? Não necessariamente são bruxas como a gente está praticando bruxaria, né? Não existe caldeirão, não existe vassoura, mas existe povos indígenas, né? Existem minorias, existe pessoas pobres, pessoas que estão sofrendo a partir de uma opressão de um Estado que quer realmente implantar uma política de morte. Essa é a realidade, né? E quando ele coloca isso aqui nesse capítulo, eu acho que deixa mais claro realmente que não dá para você desassociar a sua bruxaria com a política. E se você quiser fazer isso, enfim, é aquilo que eu falei, né? Por favor, me fale como, porque eu não consigo pensar diferente. E aí, uma coisa que eu anotei aqui, no finalzinho, é que o diabo, nesse caso, né, no final do capítulo, que a gente já está chegando no finalzinho, ele basicamente ele é o opositor. E se ele é o opositor e a gente é filho dele, a gente é herdeiro disso. A gente é herdeiro de se colocar como opositor desse Estado. Né? A gente está aqui para isso, é por isso que a gente se sente incomodado, é por isso que a gente tem essa efervescência dentro da gente quando a gente vê essas coisas que chocam tanto a família tradicional brasileira, né? Ou qualquer coisa que essas pessoas falam que elas são. Enfim, eu achei muito bonita essa parte aqui quando ele fala isso, achei muito forte, eu gosto muito como ele faz alegorias que são muito radicais, porque eu acho que isso traz exatamente o incômodo que ele está querendo dizer que os filhos e filhas de Lilith e Caim querem trazer para o mundo, né? No finalzinho da página 101, ele coloca que a gente só substituiu a igreja pelo Estado corporativo. Aí eu só anotei assim, mano, substituiu daquelas, né? Porque a bancada evangélica tá aí destruindo tudo e atrapalhando a vida da gente. Enfim, jurando sobre a Bíblia no meio da sessão legislativa e os caralho. Eles só mudaram de nome, eles estão aí ainda no poder, fazendo o que querem, pintando e bordando, e a gente vai ser sempre o inimigo. Eles sempre vão achar uma guerra pra travar. E aí na página 102 ele fala até, né, na guerra contra as drogas, que
É uma realidade, assim, que a gente, se prestar atenção, a gente vê o tempo todo acontecendo. E como quando a gente busca uma reconexão com o planeta, só por isso a gente já vira inimigo. Vide o caso da família de ambientalistas que, tipo, eles estavam soltando tartaruga no rio, acho que foi no Amazonas, isso não tenho certeza, e foram assassinados, atiraram neles, e, tipo, o que eles estavam fazendo demais, sabe? É isso. E aí, ali na página 102 também é uma coisa que eu grifei aqui, que eu achei muito interessante, que é: quem somos nós? Uma pergunta que o diabo sempre levanta. E por que nós estamos aqui, né? Eu achei muito legal que ele colocou o diabo como a pessoa que faz essa pergunta, né? O ser que vai fazer essa pergunta, que vai fazer você questionar as coisas. Então, eu realmente acho que essa associação que ele faz com as sombras, que faz com que a partir do momento que a bruxa ela tem o domínio dessas sombras, esses medos, como eu tinha falado antes, ela se torna mais poderosa. Esse diabo ele também está abrindo caminho nessa floresta, né? Nessa floresta escura e sombria, e você vai questionar as coisas a partir desse lugar, né? Isso é muito legal também. Eu grifei só coisas ali para o finalzinho mesmo, não sei se tem alguma coisa antes que vocês queiram falar. A minha observação agora é só na 103, no finalzinho mesmo, pra conclusão. Se quiser trazer, amiga. Beleza. Eu grifei aqui na 103 essa parte que ele fala, né? Que o diabo é então um funcionamento da natureza selvagem, aparentemente tão distanciada de nós quanto qualquer estrela da manhã, mas tão intimamente ligada a nós quanto a nossa própria sombra. E o Peter Gray tem muito disso, de que ele coloca logo nas últimas palavras do capítulo um resumo de tudo que ele quis falar durante o capítulo. E eu senti que foi esse momento que, se você não entendeu nada do capítulo durante a leitura, se você lê isso aqui, é um bom guia para começar a entender o que ele quis dizer. A única coisa que eu achei interessante também aqui que ele coloca, né? Eu acho que a primeira vez que ele faz isso nesse capítulo é que quando ele vai falar da Estrela da Manhã, Estrela da Manhã é um dos nomes para Deus, né? Para Jesus, para o Espírito Santo. É muito legal. Eu acho que isso é o ápice dessa parte também. E, assim, eu já citei 3 ápices e não importa. O importante é que eu acho muito bonito também isso de que ele coloca as duas coisas. Não é a dualidade, mas as duas coisas existem. A ideia das duas coisas, porque a gente está vivendo a partir dessa dualidade que nos é imposta, né? Então, ele trazer essas duas coisas juntas no final do livro, eu achei muito bonito também. Você dá a mão tanto para o diabo quanto para esse lado da manhã, eu achei bem legal, assim. Enfim. Eu ia comentar exatamente, eu ia fazer exatamente a mesma pontuação, porque eu amei muito ele ter colocado essa questão de Estrela da Manhã. Me lembrou até do melhor personagem do Diabo do Universo, que é o Lúcifer, que o sobrenome dele é Lúcifer Morningstar, que é maravilhoso. E eu acho que essa é a parte que eu mais gosto do livro. Esse final. Sempre são os finais, né? Igual a Bibs falou, os finais dele sempre são assim, pá, de um jeito bem. Eu acho muito incrível a forma como ele coloca as coisas e como ele consegue resumir tudo que ele conversou no capítulo inteiro aqui, nesse finalzinho desse livro. E eu gosto muito da última frase, especificamente, que ele fala. O diabo é um sinal de que ela também está aqui, como caminho para a floresta escondida que o diabo indica e pela qual a bruxa deve caminhar. Ela, no caso, é a Estrela da Manhã. E aí ai, não sei, dá um negócio. Eu gostei muito. E está em letra maiúscula, né? Tipo, Sim. ela tem letra maiúscula ainda, é um nome ousado, realmente. Aquele negócio de Deus é uma mulher, né? É tipo isso. Eu acho muito curioso que a etimologia da palavra Lúcifer no latim quer dizer o portador da luz. E a gente coloca o diabo tanto como essa figura sombria, trevosa e os caralho, mas às vezes ele é justamente o que a gente precisa pra lidar com a nossa sombra, sabe? Ele que vai trazer a iluminação pra gente entender melhor todos esses aspectos sombrios que estão ocultos na gente e que... Não só na gente, né? Tipo, na gente, no mundo que a gente vive, as coisas que a gente não quer ver. Legal. Só acho que uma última coisa que eu queria compartilhar aqui sobre essa coisa da sombra, né, de colocar a luz e a sombra tão juntas, assim, eu acho que eu já contei para vocês que eu tomei ayahuasca uma vez, e aí quando chegou, depois que eu tomei a segunda dose e tal, eu fiquei muito zoada. Eu fiquei assim, mal, entendeu? Sabe, peia. Não, se você não sabe, é terrível, não faça. Não, mentira, faz se você quiser. Mas assim, é terrível, absolutamente terrível, e era como se eu tivesse perdida numa escuridão muito profunda, assim, muito desesperadora. É assustador, né?
mas é a parte em que mais eu tive insights muito fortes a respeito dessas questões de sombra. E uma das coisas que ela estava falando era sobre você não vai ter luz se você não tiver sombra, não existe isso. A luz é o conhecimento nesse caso, né? É o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da tua magia, da tua bruxaria, das tuas práticas, do que quer que seja. Essa é a luz, é o conhecimento. E a sombra é totalmente esse desconhecimento que faz com que a gente tenha medo, né? Então, quando ele coloca essas duas coisas juntas e tão interligadas na prática da bruxaria, eu achei muito bonito por causa disso também, porque essas experiências que eu tive, elas me mostraram que faz todo sentido isso, que não tem como desassociar as duas coisas. Se você faz isso, você perde muito, né? E é isso. Total, eu concordo muito com você nessa questão. Não tem como as duas coisas existirem isoladas. Eu queria só falar o comentário que a Ju fez no chat, que ela colocou aqui, que entendeu ela como a deusa, e Nana também é a estrela da manhã, e eu achei que é uma percepção que está completamente alinhada com tudo que o Peter Gray está falando. Afinal, todos os poemas que tem aqui parece que são para Nana, né? É isso. Em um momento ele associa mesmo a relação do Tiago com a deusa, né? A gente acabou, acho que, pulando essa parte, mas ele faz associação exatamente, ele tá falando de Nana mesmo. Obrigada, gente, por quem veio hoje no encontro, né? Da escolinha dominical. Desculpa aí também as gaguejadas que eu dei, assim, a gente tá aprendendo aí desse negócio aí de formato mais podcast, mais direto na conversa, né? Não tanto só bate-papo. E é isso. Quem quiser entrar aí é só vir de formes e não ser bolsonarista, que a gente aceita. Sobre isso, gente. Então, acabou, é isso. Um beijo.